Tempos de instabilidade são também tempos de oportunidade. Às vezes, a vida treme ao nosso redor, as pessoas ficam aflitas, sem direção, e nessa hora a presença e a atitude de um homem de Deus e uma mulher de Deus pode mudar absolutamente tudo. Eu me lembro de uma passagem bíblica, uma história bíblica, que está contada no capítulo 27 de Atos. 246 pessoas estavam num barco, num navio, e eles entraram numa tempestade muitos dias. A coisa foi ficando cada vez pior, ao ponto de que num determinado momento o testemunho de quem conta a história, Lucas, é de que pereceu toda a esperança de salvamento. Todo mundo naquele navio pensou: nós vamos afundar, nós vamos morrer. Mas no meio de toda aquela gente, sem rumo, sem direção, nem mesmo o comandante sabia mais o que fazer, já tinham tentado amarrar o navio, jogar fora as cargas. No meio de toda aquela gente havia um homem de Deus, o apóstolo Paulo. E Paulo se levanta no meio da tempestade, no meio do caos. E há um momento em que ele chama a atenção para si. E ele diz em voz alta: ei, eu quero que vocês prestem atenção no que eu tenho a dizer. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo falou comigo essa noite. Uau! Enquanto as pessoas só ouviam más notícias, enquanto elas estavam apavoradas por causa das ameaças daquele mar, daquelas ondas e do navio que já estava se quebrando, um homem de Deus se levanta para dizer: eu tenho uma outra fonte de notícias. Eu ouço a voz de Deus, Ele manda anjos falar comigo, e esse Deus me disse que ninguém aqui vai perecer, que Ele vai salvar cada pessoa e nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai cair. O barco vai se perder, mas vocês serão salvos. Eu penso que nós precisamos ser esses representantes do equilíbrio e da fé nesse tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão em pânico, preocupadas, os governantes estão tentando governar uma situação ingovernável porque eles não conhecem esse caminho, tomam uma decisão e depois destomam a decisão que tomaram, mas a verdade é que há um Deus acima de tudo, acima da tempestade, e esse Deus fala com a gente. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos no meio de tantas más notícias. Nós precisamos nos trancar no lugar secreto e precisamos ouvir o que o anjo do Senhor, o que os mensageiros do céu têm a trazer ao nosso coração. Nós precisamos nos alimentar da palavra que nasce, não dos jornais de cada dia, mas da palavra que nasce no coração daquele que governa todas as coisas. E uma vez alimentados da palavra, nós precisamos nos apresentar. É tempo de nós nos manifestarmos. A criação geme, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Você está no mesmo barco, mas você não está aí para afundar nesse barco. Você está aí para dar esperança a quem está apavorado à sua volta. Portanto, apresente-se. Diga como Paulo: o Deus de quem eu sou. Eu tenho um dono. A minha vida não está entregue ao destino, ao acaso, a uma pandemia. Eu pertenço a um Deus eterno. Esse Deus fala comigo. E eu quero transmitir para vocês o recado que Ele me enviou. Sabe, eu creio que é tempo de nós tocarmos a trombeta e falarmos em nome do Senhor. Agora, só pode falar em nome do Senhor quem primeiro ouve. O meu conselho no começo desse dia é, antes de ouvir os noticiários, antes de ler os jornais, antes de entrar nas redes sociais e, dar o seu coração a tantos boatos e tantas opiniões, curve o seu joelho e abra os seus ouvidos e ouça a voz do seu Deus. Certamente Ele tem uma boa palavra a colocar no seu coração, e essa palavra vai alimentar não apenas a sua vida, meu irmão, minha irmã, mas vai alimentar a vida de quem está apavorado à sua volta. Profetiza, filho do homem. É hora de nós sermos representantes do reino no meio do caos.
Eu quero orar por você, que o anjo do Senhor lhe visite. Aliás, você tem algo melhor do que um anjo. Você tem o Espírito Santo dentro de si para liberar a palavra de Deus no seu coração. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos, por todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo essa reflexão. Eu peço que o Senhor nos levante nesse tempo. Abre os canais do céu ao nosso coração, para que nós sejamos alimentados pela palavra e não pelas vozes desesperadas do mundo. Ó Deus, nós sabemos que há uma situação séria à nossa volta, mas nós sabemos também que há um Deus todo-poderoso assentado no trono e que tem o controle sobre tudo, inclusive sobre as nossas vidas. Pai, não apenas guarda-nos do mal, mas usa-nos nesse tempo para trazer equilíbrio no meio da instabilidade desse nosso barco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Shalom.